A Petrobras acaba de confirmar redução de 2% no valor do diesel e da gasolina, mas apenas nas refinarias. E aí se pergunta, cai na refinaria, por que não cai na bomba, no posto, para o consumidor? É a pergunta que todo mundo faz, o Rando. Esse é um país que baixa o produto, mas não baixa para o consumidor. Nós sabemos que baixa o barril do petróleo e a Petrobras baixa o petróleo para a refinaria. Mas no posto, o preço final que nós pagamos não baixa. Você vê que às vezes a arroba do boi, um exemplo, está R$160. Então, o valor da carne está estipulado lá no mercado. Ele vem para 150, 148, 140, o valor da carne está no mesmo, ele não baixa. Quer dizer, o intermediário no Brasil ganha muito. No caso do petróleo, as refinarias possivelmente repassem uma parte para o posto. Mas quem está ganhando bastante realmente são as refinarias e os postos, porque eles têm que repassar uma parte disso. Mas só que isso não chega para o consumidor. Isso é um negócio muito sério. E se acontecesse isso só em relação ao petróleo, só em relação ao combustível, a gente ficaria até tranquilo. Afinal, é um item. Mas todos os itens, eles adquirem preço estabilizado. Cai o produto, cai o preço para o produtor e não cai o preço para o consumidor. Isso é uma coisa que mostra o seguinte, que o Brasil ele não tem regras comerciais vigentes. Basta nós vermos a questão financeira. É um outro exemplo triste aí. Nós sabemos que a captação do dinheiro é 6,5%. O juro final, em várias atividades, ele chega lá, o cheque especial a 170%, o cartão de crédito a 280%, empréstimo a 90%, 100%. Então, como que o banco capta 6,5% e tem um spread bancário, de lucro nesse valor? Quer dizer, quem não sente o final é o consumidor. Se você precisar de dinheiro, você paga um absurdo, mas o banco vai pagar menos. E nós sabemos que vai cair a Selic na próxima reunião do cupom. Vai pagar menos ainda. Então, cai o preço para quem repassa para o consumidor, para o intermediário, mas não cai o preço para o consumidor, nem do custo do dinheiro. E aí nós falamos em globalização. Nós podemos comprar as mesmas máquinas que o americano compra, que o suíço compra, sem problema nenhum. A maior parte é produzida na Alemanha, na Itália, nós sabemos que podemos comprar. Mas o custo do dinheiro para nós é um e para eles é outra. Quer dizer, se a multinacional tem uma filial no Brasil, ela consegue transferir dinheiro para cá, pegar dinheiro lá 0,5%, 1% e transferir para cá. E a indústria nacional? Como que ela fica? Quer dizer, quem está socorrendo o consumidor final? Quem está socorrendo aquelas pessoas que precisam pegar o dinheiro no final? Quem está socorrendo as pessoas que têm que consumir o alimento no final? Quem está socorrendo aquele que precisa consumir o combustível no final? Essa aí é a grande pergunta, Essa aí que deixa a gente assim um tanto quanto preocupado. Como é que fica a política comercial nesse país? E agora a gente fala sobre trabalho e trabalhador. O desemprego continua sendo um desafio para a população brasileira. Tudo agora atrelado à aprovação da reforma previdenciária. E em meio a essa questão comportamental do trabalhador, confira essa matéria especial, o Vale Refeição. Sandra sempre teve Vale Refeição e sempre conseguiu fazer o benefício durar até o fim do mês. Usar o Vale Refeição para aquilo a que ele realmente está destinado, que é a refeição diária dentro do horário de almoço. Mas ela mesma sabe que é uma exceção. Segundo um levantamento do SPC, 38% das pessoas que têm Vale Refeição não conseguem fazer o crédito durar o mês inteiro e 20% sequer controlam os gastos do benefício. Tá caro para almoçar fora. Pega alguma coisa a mais, um refrigerante a mais e já extrapola. Se eu usar para café, tomar um cafezinho, final da tarde já não dá. Ou a gente busca alternativas mais em conta ou não dura até o fim do mês. Para este educador financeiro, o problema não é necessariamente ganhar pouco, mas sim conseguir administrar o que se tem. O VR, segundo ele,
Pode inclusive ser um bom treino para aprender a poupar. Vamos dizer que você recebe R$ 400 por mês de vale-refeição. R$ 20 por dia útil para você se alimentar. Então vamos dizer que você está gastando metade disso, R$ 10. Só um exemplo. Esses R$ 10 que sobram vão te gerar 200 por mês no final de um período. Esses 200 por mês, aí sim você pode gastar para ir com seus filhos em alguma lanchonete, para ir com seu marido, com a sua esposa em algum restaurante, ou até mesmo para, em algum dia especial de comemoração no escritório, por exemplo, gastar um pouco a mais. E por falar em treino, aprender a escolher o que se come pode ajudar o bolso e também a barriga. Colocar lá no restaurante por quilo mais folhas que pesam menos, né? Do que colocar massa que pesa bastante, enfim, é um ótimo exercício para muitas coisas. O brasileiro carece da educação financeira desde o ensino fundamental. Você comenta. Sem dúvida alguma. Falta essa educação financeira, né? No fundamental, no segundo grau, em todos os cursos universitários, né? Ter a disciplina de economia, que é extremamente importante. Você só pode criticar alguma coisa, dizer se você concorda com o governo ou não concorda, se você tiver uma noção de economia. Porque se você não tiver essa noção, se não tiver um conhecimento básico, como que você vai discordar de alguma coisa ou concordar? Então, nós sabemos que, como o brasileiro ele não tem uma formação, ele não tem um planejamento para a casa dele, ele também não tem um planejamento para gastar o vale-refeição, né? E nós sabemos que, de um outro lado, tem uma realidade também. Muitas vezes a pessoa está tão apertada, o orçamento dele está tão difícil, tão complicado, que ele acaba usando o vale-refeição em compras de alimentos para casa e traz a comida para o trabalho, né? Mesmo que às vezes ele come uma comida mais fria, come uma marmita, etc., mas ele acaba usando isso daí, não só para ele se alimentar, mas ele acaba usando para complementar a sua despesa. Essa é a realidade. A grande maioria está usando o vale-refeição para complementar as suas despesas. Por quê? Porque ele não está chegando no final do mês na casa dele. Não é no vale-refeição, não. Esse é um problema. Então, o vale-refeição entra no complemento da pessoa. Por quê? Porque lá na casa dele também não tem um planejamento. Então, falta realmente esse planejamento, falta esse conhecimento da área de economia, falta a pessoa se preparar, como gastar, onde gastar, e nós sabemos que os índices, os números em relação à inflação é muito baixa. Nós sabemos que tem muita coisa mascarada, tem muito produto aí que está subindo de fato, né? Muita coisa sobe, a energia sobe, a telefonia sobe, são gastos da pessoa, não tem jeito, escola do filho sobe, né? E ele vai se apertando, ele vai criando uma situação um tanto quanto difícil. Então, nós sabemos que isso é extremamente preocupante. Precisa ter planejamento. Tem que saber, olha, subiu, eu não vou poder continuar nesse nível, eu tenho que baixar o meu nível, eu tenho que baixar o nível da escola do filho, daí vai fazer o quê? Mas tem, porque ele não vai conseguir pagar. Então, são coisas que precisam ser ensinadas, precisam aprenderem e terem um conhecimento mais profundo da área financeira no Brasil. Muito bem. Obrigado ao nosso convidado especial, consultor econômico José Mário Ramos. E, ainda aproveitando o gancho, endividamento da população continua alto. No comércio de Marília, a gente já abordou 18 milhões a receberem atrasados e falta exatamente esse planejamento para não se gastar mais do que se ganha. Confira. Água, luz. É fatura do cartão de crédito, conta de água, luz, internet. Tanta conta fez a Leila, que é vendedora autônoma, acumular uma dívida de R$2.000 que não a deixa mais dormir tranquila. Vou dormir muito preocupada, perco o sono, passo a madrugada toda acordada, né? Pensando, procurando uma forma de quitar esses débitos. Esses são alguns dos sentimentos que atingem 9 em cada 10 brasileiros que atrasam contas, segundo o Instituto Locomotiva. Isso representa 58 milhões de pessoas preocupadas com os atrasos. E quanto menor a renda, maior a preocupação.
As classes D e E são as mais atingidas. A pesquisa revela ainda que estar endividado pode afetar o sono, autoestima, rendimento no trabalho e até o apetite. Nós temos, na realidade, 2 pontos da questão de endividamento. O endividamento dado por questões sociais, econômicas e de políticas governamentais, né? E o endividamento emocional. O endividamento emocional muitas vezes ocorre quando a pessoa tem alguns problemas, até sente que o mundo deve para ela, etc., mas ela não consegue manter suas contas em dia. Realmente não ter preocupação com as contas no final do mês é privilégio para poucos. Hoje, a média de dívida do brasileiro é de R$ 3.200. Isso representa 41% a mais que a renda mensal dos brasileiros, que é de pouco mais de R$ 2.200. A gente fica meio desanimado com as coisas, né? Porque a gente quer sair, a gente não pode. Muito desespero, pagar as contas e não ter dinheiro, procurar emprego, não achar. Você acaba não dormindo e tentando de todas as formas, ainda mais quando você fica negativa. Para este psicólogo, a pessoa endividada não vai conseguir mudar a situação emocional apenas com dicas de autoajuda. É preciso a mudança interna. Olhar-se internamente no sentido de ver o que sente e, a partir daí, procurar uma adaptabilidade em relação às buscas. Isso te leva ao movimento. O movimento vai trazer a possibilidade de você conseguir novas rendas. É grave a questão, mas tudo atrelado ao planejamento. A regra já está valendo, você não aguenta mais a encheção de saco com telemarketing. Você deve fazer o cadastro para não mais ser incomodado. Em 30 dias, o governo garante que esse quadro vai mudar. Aquelas ligações inconvenientes que quase todo mundo já recebeu. As empresas querem vender um pacote de TV por assinatura ou oferecer um serviço e o celular do consumidor toca de novo. E isso acontece muitas vezes. Nos últimos 4 anos, mais de 80 mil pessoas reclamaram das chamadas de telemarketing. Mariana recebe esse tipo de ligação pelo menos 2 vezes por semana. Ultimamente, quando eu vejo que são esses números de distantes, assim, sul, eu já nem atendo mais. A gente pensa que é uma coisa importante pra gente, uma ligação de um parente que está precisando de alguma ajuda, alguma coisa, e essas pessoas incomodando a gente. Mas essa realidade vai mudar. Agora será lei. Os consumidores que se cadastrarem na Lista Nacional de Não Perturbe vão deixar de receber essas ligações. A determinação é da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. As prestadoras de serviço têm até a semana que vem para criar e divulgar uma plataforma única na internet, onde o consumidor poderá registrar os dados pessoais, incluindo o número de telefone. As empresas que não cumprirem a determinação da Anatel vão receber advertência ou terão que pagar multa, que pode chegar ao valor de 50 milhões de reais. O consumidor que incluiu na lista Não Perturbe e continuar recebendo, ele deve ligar para a Anatel informando que a empresa X ou Y continua ligando, oferecendo esse tipo de serviço, não obstante a devida inclusão na lista Não Perturbe. O consumidor ele pode procurar a justiça também. Aí, vamos esperar a prática agora. Para concluir o jornal, vamos falar sobre saúde. A queda da temperatura do inverno. Cardiologistas já alertaram. A incidência de infartos e derrames cerebrais aumenta em 30% dessa época do ano. Agora, é preciso também ter cuidado com a pele. Cuidado com a pele no inverno. A nossa pele tende a ficar um pouquinho mais ressecada no inverno porque a gente faz isso com ela. A gente começa a tomar banho muito quente, a gente usa muito sabão e isso tira a camada de proteção da nossa pele, fazendo com que ela fique mais suscetível a algumas doenças próprias do inverno. Que nós precisamos cuidar da pele no inverno, evitar banho muito quente, evitar ficar passando muito sabão ou sabonete muito abrasivo. Eu até sugiro para os meus pacientes usarem um aquecedorzinho no banheiro para
para a temperatura da água ficar um pouquinho mais amena, não precisar ser muito quente. Então, qual é a dica? O ideal e, na verdade, o tratamento disso tudo? A gente precisa repor essa camada de proteção da pele. E a gente consegue repor essa camada com alguns hidratantes. Hidratação da pele, a pele é muito importante, é o maior órgão do nosso corpo. Então o que ela precisa? Ela precisa de vitamina, a gente não come a quantidade ideal de frutas, legumes e verduras, a gente tem uma ingesta deficiente disso tudo e a gente não toma muita água. E aí o que acontece? A pele vai sofrer, a pele vai ser um reflexo do que está acontecendo por dentro. Então assim, a reposição só do hidratante já vai ajudar muito, mas a pessoa precisa entender a vida dela como um todo, o corpo dela como um todo. Então precisa ter uma boa nutrição, ter uma alimentação adequada, tem que tomar líquidos, e líquidos, quando a gente fala água, chá, suco, não pode tomar sem refrigerante, que isso não ajuda na pele, piora a celulite, algumas outras coisas que a gente tem que tratar. No inverno, nós conseguimos fazer alguns procedimentos, às vezes até um pouco mais agressivos, não que seja indicação exclusiva de ser no inverno, mas porque é um pouquinho mais confortável para o paciente. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.